No último dia 8 de fevereiro, o STF, ao apreciar os temas 881 e 885 de repercussão geral, entendeu que as decisões transitadas em julgado favoravelmente ao contribuinte, elas devem deixar de ser observadas a partir do momento em que haja, pelo próprio STF, seja em sede de repercussão geral, seja em sede de ADIM, uma nova decisão agora entendendo pela cobrança daquele tributo. Bem, o que isso significa? Significa que aquelas empresas que já tenham uma decisão transitada em julgado, como foi o caso específico ao se julgar da CSLL, elas devem observar, então, a partir do momento da publicação da ata de julgamento, a nova decisão do STF e passar a recolher o tributo a partir desta data. Passam a ser atingidas por essa decisão as empresas que tenham a confluência de 3 fatores. A primeira, ter uma decisão judicial transitada em julgado favoravelmente ao contribuinte. A segunda, essa decisão tem que ser relativa a um tributo de relação continuativa, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, desses tributos em que há uma incidência periódica. E, por fim, que o STF tenha, numa decisão de repercussão geral ou de uma ação direta de inconstitucionalidade, decidido de forma diversa ao contribuinte. Embora essa decisão ela tenha sido proferida num contexto da contribuição social sobre o lucro líquido, ela pode atingir também outras decisões nas quais o STF tenha revisado o seu posicionamento. Entre elas, por exemplo, o IPI na revenda de importados, a questão do terço constitucional de férias, também a questão relativa ao ISS sobre franquias e a isenção da COFINS em relação às sociedades civis. Diante dessa decisão, na hipótese específica da CSLL, as empresas devem provisionar os valores nos últimos 5 anos, bem como revisar a probabilidade de perda dos processos desde 2007. Esse mesmo cuidado deve ser tomado em relação a outros temas que eventualmente o STF já tenha julgado e que as decisões anteriormente eram favoráveis às empresas. Elas também devem, então, revisar a contabilidade para acompanhar o novo entendimento do STF. Sobre o prazo prescricional, a decisão do STF não é clara nesse sentido, mas entendo que deve ser aí analisado caso a caso para que tal prazo seja observado. As empresas também devem ficar atentas em relação à possível cobrança de multa e juros, já que essa questão pode ser discutida no judiciário, considerando que até então as empresas estavam amparadas por uma decisão transitada em julgado. Trata-se, a meu ver, aí de uma medida em homenagem à necessária segurança jurídica.